A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe você, a sua casa, sua família, seu ministério, onde você esteja nesse momento. Quando você assistir, que você vai receber a graça, a virtude do Senhor na sua vida. A minha Bíblia se encontra aberta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Eu sempre tenho o costume de estudar a palavra de Deus e estou estudando sobre a dispensação, né? E, e quando eu estava lendo no livro, né, esteve lá escrito em Colossenses 1, versículo 25, sobre a dispensação. Então eu pensei assim, eu vou conferir na Bíblia, porque é muito importante a gente ler livros bíblicos que falam da palavra, mas a gente tem que conferir se realmente, né, com certeza está na Bíblia, mas que também venha falar conosco. Eu pensei assim, eu tenho que fazer é, uma gravação para me colocar aqui no YouTube, nas redes sociais, para os irmãos compartilharem da palavra de Deus. Diz o seguinte: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Louvamos ao Senhor, né, pois Ele merece o louvor, a honra e a soberania. Por isso você também pode dizer: graças te dou, Senhor. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Peço ao Senhor para falar com você. Então aqui está falando claramente o apóstolo Paulo, que fala aqui sobre o subtítulo, né? Fala sobre os trabalhos e os combates que Paulo, né, enfrentou no seu ministério. Que combate é esse? O combate nosso não é contra o vizinho, contra o irmão, contra a irmã, não. Nosso combate ainda é contra Satanás. Então a gente tem que pensar, prestar atenção e saber fazer a vontade de Deus corretamente. Então por isso ele já era considerado, já estava consagrado como ministro do servo de Deus. Você volta um versículo a menos, no versículo 24, versículo antes que nós lemos aqui. Ele se alegrou, porque ele era representante dos gentios naquela época, do povo de Colosso. Ele era, né, um representante fiel. Aqui, ó: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, ele tinha prazer de sofrer pela igreja, porque ele era um representante de Cristo naquele lugar, naquela cidade. Então ele não tinha medo, não tinha vergonha de ser perseguido e nem ser afrontado. Mas nos dias de hoje, né, paradoxalmente, né, trazendo entrelinhas aqui, estou falando aqui, ó, entre aspas, ou abrindo parênteses, como você quiser entender. Nos dias de hoje, ninguém mais quer sofrer pelo Evangelho. Ninguém quer se colocar na frente, né, do campo de batalha para pelejar em favor da igreja. Hoje as pessoas falam: cada um se vira, cada um vai para o seu lado, cada um faz o que bem entender, né? Cada um já tem a consciência mesmo, faz o que bem entender. Mas não, o apóstolo Paulo, aqui naquela época, ele se colocava em linha de frente, ele se colocava em batalha, porque ele pregava a verdade, ele tinha um compromisso com cada ovelha, pois ele era, além de missionário, um servo de Deus verdadeiro, um servo de Deus compatível à sua função. Porque hoje, se você for analisar, tem pessoas que servem a Deus, mas não está compatível à sua função, né, dentro da igreja. Então aqui ele fala, ele mesmo reconhece, né, o Senhor me levantou como ministro, né, pois segundo a sua dispensação, segundo o seu tempo, segundo a sua vontade, né, me foi concedida para convosco, para trabalhar com vocês, para cumprir o ministério da palavra. Ou seja, o apóstolo Paulo já estava consagrado, designado, ungido para fazer aquilo que ele fazia. Ele não chegou ali porque alguém gostou dele, achou graça dele. Pessoas, muitos tinham medo dele porque ele era um soldado, muitos dizem era um romano. Você não pode comprovar a função dele ainda, mas ele era um romano, um homem muito mau. Mas o Senhor achou graça e transformou aquele homem, que era muito mal, de uma nova criatura. Você entende, lê a Bíblia, você vai perceber que ele foi escolhido para cumprir uma missão. E nessa missão só tinha pessoas que têm aquela mesma vontade, aquela mesma sede
aquela mesma gana de vencer, de caminhar com Deus, de fazer a vontade dele. Então Paulo teve essa obsessão positiva, ele teve essa vontade de caminhar, de produzir, de alcançar o objetivo. Então, o que tem faltado em nós hoje? Hoje, a obsessão hoje tem sido para a carne. Hoje, muitas vezes, o que as pessoas desejam não é a vontade de Deus, mas é a vontade do homem. Então, isso tem sido um embaraço, tem sido, contudo, um péssimo roteiro para quem deseja prosseguir e ter a sua história contada na presença de Deus ou escrita pelo próprio Senhor. Então isso é que eu quero dizer para vocês, a dispensação de Deus. Quando o irmão fala, eu estou sobre a dispensação de Deus, quando a gente está no aguardo do cumprimento da revelação de Deus na nossa vida, a gente realmente tem que falar, eu estou sob a dispensação de Deus, seja um convite para pregar, um convite para louvar, para fazer a obra de Deus em algum lugar, a gente tem que falar, eu estou sim sobre a dispensação de Deus, no tempo de Deus, o Senhor vai me levar, o Senhor vai me conduzir. Então não é no nosso tempo, não é na nossa forma nossa forma cronogramativa, Você faz ali sua forma de agenda para estabelecer, não é no seu tempo, não é no seu cronograma, mas é no cronograma do céu. Você consegue produzir efeitos na presença do Senhor. Então você vai entender essa palavra ainda produz efeitos. Você não vai olhar a falha no homem, você não vai olhar a falha no pregador, você vai tentar, vai lutar para ser também um vaso. Você não vai olhar o erro do seu irmão, porque você também está cheio de pecados, cheio de fraquezas. Então, entendemos isso, meu irmão. Para ser um ministro de Deus, tem que ser aprovado pelo Senhor. Entenda isso. E Deus abençoe vocês.